Abra aí a sua Bíblia, querido, em Atos capítulo 23, verso 11, apenas o verso 11. Meu Senhor, mais uma vez nós estamos na Tua presença para adorar o Teu santo nome, Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo culto da manhã, obrigado pelo culto agora, desta noite. Obrigado por todo o dia, Senhor, que nós tivemos na Tua presença. Obrigado, meu Senhor, porque tudo está no controle das Tuas soberanas mãos. Nada foge a esse controle soberano e poderoso. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te glorificamos. Agora, meu Senhor, eu coloco a Tua palavra diante de Ti. A palavra é do Senhor, nós somos apenas, ó Deus, e tão somente canais, ainda que frágeis e deficientes. Pedimos apenas que o Senhor nos faça desobstruídos, para que o Senhor possa comunicar a Tua palavra, Senhor, passar por nós e alcançar, ó Deus, o coração daquele que precisa dessa palavra, Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor que nesta noite o Teu Santo Espírito nos alcance em nome de Jesus. Pai, eu Te dou a honra, eu Te dou a glória, eu Te dou o louvor. Eu bendigo o Teu santo nome, ó Deus, e peço que o Senhor seja adorado neste lugar, Pai. Peço que o Senhor cerque este ambiente com alegres cantos de livramento, Pai. Que nenhum mal nos suceda, que praga alguma chegue à nossa tenda, Senhor. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. A Tua palavra diz, pois disseste, fizeste do Altíssimo a Tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à Tua tenda, que seja assim, meu Senhor. Deus, fica conosco agora em nome de Jesus. Pai, nós cancelamos, anulamos toda a obra maligna, Senhor, contra a nossa vida aqui, Senhor. Ó Deus, todo o desespero, todo o cansaço, toda a angústia, toda a ansiedade, todo o medo, tudo aquilo, ó Deus, que tenta, Senhor, nos intimidar, nos fazer retroceder, nós pedimos que tudo isso seja agora, Deus, em Cristo e para a glória do Teu santo nome, Senhor, cancelado, anulado e neutralizado. E que o Senhor esteja no nosso meio, comunicando a Tua palavra ao nosso coração, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos juntos? Você pode, somente as mulheres comigo. Só as mulheres, vamos lá? Na noite seguinte... Não. Não funcionou. Vamos de novo? Vamos tentar dar mais um fôlego aí? Atos capítulo 23, versículo 11. Vamos lá? De novo? Só as mulheres. Na noite seguinte, o Senhor... Assim importa que também o faças em Roma. Agora só os homens. Na noite seguinte, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Todos juntos. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém. Coragem. Essa é a palavra que me chama a atenção nesse verso das Escrituras e também assume o título dessa mensagem. Coragem. Coragem. Uma das belezas de nós lermos as Escrituras de um modo a fixar os nossos pés no chão, não com um olhar biônico de super-herói, mas com um olhar humano, é percebermos que nas Escrituras nós encontramos homens e mulheres
que precisaram receber essa palavra de Jesus, do Deus Todo-Poderoso. Coragem. Coragem. E isso aconteceu porque essas pessoas se encontraram desencorajadas em muitos momentos. Elas se encontraram desanimadas, desesperançadas. É o caso, por exemplo, de Josué. Josué está assumindo um dos desafios, ou se não, o maior desafio da sua vida. Josué está sendo levantado por Deus para conduzir o povo até a terra da promessa. E o capítulo 1 de Josué, Deus diz: Moisés, meu servo, é morto. É meu servo, mas morreu, passou. Dispõe-te agora, Josué. É com você que eu vou fazer com que este povo entre e assuma o seu lugar na terra da promessa. Isso deve ter enchido o coração de Josué com sentimentos de temor, de desconfiança, de incredulidade, porque Josué é alguém que está assumindo o lugar de um mito. Moisés foi um homem que, durante toda a história, ficou marcado pela sua unção e intimidade com Deus. E agora Josué tem que assumir aquela função. E é por isso que Deus diz para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Dispõe-te e seja forte e corajoso. Tão somente seja muito forte e corajoso. Por quê? Porque certamente Josué se sentiu desencorajado diante de uma tarefa tão grande como aquela. Substituir alguém como Moisés. Substituir um homem que era um ícone da nação. E agora ele tem que assumir essa posição e ele se sente talvez intimidado, desencorajado. Mas a palavra de Deus a Josué é ser forte e corajoso. Tão somente ser muito forte e corajoso. Tenha coragem. Foi essa palavra também que Deus disse a Gideão. Gideão está malhando, diz a Bíblia, o trigo no lagar. Lagar é um lugar de pisar uvas, mas ele está malhando trigo. E a Bíblia diz que o faz para pôr o trigo salvo dos midianitas, porque os midianitas vinham e roubavam todo o produto da terra. E o povo vivia em miséria por causa disso. A Bíblia diz então que Gideão está lá dentro do lagar malhando trigo. E Deus aparece para ele, um anjo de Deus aparece para ele e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Deus não olha o momento de Gideão, mas o potencial, não olha o comportamento específico de Gideão, malhando trigo no lagar, com medo dos midianitas, mas olha o potencial dele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Tenha coragem. É bem verdade que Gideão replica dizendo: Senhor, se tu és conosco, o que foi feito de tudo aquilo que os nossos pais nos contaram, de como o Senhor tirou o povo com mão forte do Egito? O que tem acontecido que nós agora somos escravos? Estamos vivendo aqui debaixo dessa opressão dos midianitas. E Deus diz: já que eu sou contigo, Gideão, vai nessa tua força e livra o povo de Israel das mãos dos midianitas. Mas seja corajoso. Seja corajoso. Foi essa palavra que Deus, de alguma maneira, comunicou a Elias, quando Elias está debaixo daquele zimbro, abatido, cansado da vida, não querendo mais viver. Ou quando ele entra dentro da caverna. O que Deus faz é se colocar à porta da caverna e dizer: o que fazes aqui, Elias? Sai e põe-te neste monte perante mim, eu vou falar com você. Essa maneira de Deus se comunicar nada mais era do que encorajar a Elias, que está desencorajado, desanimado. Desencorajamento, desânimo é o que sentiu Davi, quando a Bíblia diz que ele enfrenta uma das piores crises, talvez, que ele tenha vivido como rei.
em Ziclag. Quando ele chega àquela cidade, depois de uma batalha, um exército inimigo havia dado contra a cidade, levado cativos as mulheres, os filhos, o gado, tudo que eles tinham, e eles não tinham mais absolutamente nada. A cidade havia sido destruída. E a família havia sido levada cativa. Não haviam matado ninguém, mas todos estavam cativos. E a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Eles choraram até se esgotarem as forças. Até que os homens angustiados queriam matar Davi, porque não encontravam esperança, estavam totalmente desencorajados. E aí a palavra de Deus diz que, de uma maneira sobrenatural, sem que nenhuma ação externa tenha influenciado o coração de Davi, de um modo extraordinário, a palavra de Deus diz, no capítulo 30 de 1 Samuel, versículo 6, que Davi se reanimou no Senhor. Alguma coisa sobrenatural encheu o coração de Davi de forças. E Deus diz para Davi: agora você se prepara e vai atrás dos inimigos, porque eu vou devolver tudo que eles levaram. Pode persegui-los, porque eu farei com que você conquiste tudo aquilo que eles levaram e você traga de volta. E ele se reanimou no Senhor. Eu vejo nas Escrituras que o nosso Deus é um Deus que frequentemente está nos encorajando. O tempo inteiro Deus está nos encorajando a prosseguir, a continuar, a levantar a cabeça e a acreditar que Ele está no processo, que Ele está no controle, de que Ele tem o comando das coisas. Invariavelmente Deus olha para nós e diz: coragem, coragem, coragem. Há uma tradução agora das Escrituras chamada Nova Versão Transformadora, que nos discursos de despedida de Jesus, lá de João, traduz a palavra consolador por encorajador. Eu acho isso fantástico. Dizendo que o Espírito, o Consolador, que viria, eles dizem, o Espírito, o encorajador. Porque o que é o Espírito, senão aquele que se põe ao nosso lado? O que é o Paráclito, senão aquele que consola, que edifica e que encoraja? Que olha para nós e diz assim: coragem, coragem, coragem. E Deus sempre está nos chamando a nos encorajarmos, e mais do que nos encorajarmos, Ele também nos chama a sermos encorajadores de outros. Foi isso que aconteceu com Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé tinha por nome José, mas os apóstolos olham para Barnabé e dão a ele um sobrenome. O sobrenome é Barnabé, que significa filho do encorajamento, filho da consolação, filho da exortação, filho da edificação. Por quê? Porque Barnabé era um encorajador dos outros. Ele não colocava ninguém para baixo, ele erguia as pessoas, ele olhava e dizia uma palavra que era a palavra de Deus, dizendo: coragem, coragem, coragem. Foi assim com Paulo. Paulo estava esquecido em Tarsis. Paulo estava em Tarso, esquecido. E a palavra de Deus diz que Barnabé sai de Antioquia e vai até onde Paulo está, em Tarso, e leva-o para ser um discipulador em Antioquia. E de lá em diante, Saulo é apresentado como Paulo aos apóstolos, e se torna esse missionário extraordinário que ele se torna. Por quê? Porque ele encontrou um encorajador, alguém que o encorajou, alguém que diz: levanta a cabeça, coragem. Quando mesmo Paulo quis deixar João Marcos para trás, e não quis levar João Marcos consigo, porque ele havia desertado na última viagem, Barnabé rompe com Paulo, para continuar com João Marcos, porque ele acreditava que era necessário encorajar pessoas e não desistir delas. Esse texto que nós lemos é um texto em que Deus, em que Cristo se apresenta ao lado de Paulo como um encorajador.
e diz para Paulo: coragem, Paulo, coragem. Por quê? Se você lê a história do apóstolo Paulo, não é nada difícil a gente encontrar as razões pelas quais Paulo precisava de uma palavra de encorajamento. Terceira viagem missionária, a partir do capítulo 19 de Atos. Paulo sabe que essa viagem missionária vai culminar com a sua chegada a Jerusalém. E em Jerusalém nada espera Paulo, senão cadeias e tribulações. Desde o início, Paulo sabia que o seu chamado era um chamado, entre outras coisas, a sofrer pelo nome de Jesus. Mas ele sabe que o clímax dessa viagem vai ser chegar a Jerusalém. E em Jerusalém, o que lhe espera são cadeias e tribulações. Se você for comigo para alguns textos, você vai perceber que a situação de Paulo, indo rumo a Jerusalém, já era difícil. Mas quando ele chega a Jerusalém, a situação se torna insustentável. Olha aí, capítulo 21 comigo, o versículo de número 30. A Bíblia diz assim: agitou-se toda a cidade. Paulo está em Jerusalém. A cidade está em polvorosa. Havendo concorrência do povo e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo. E imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados cessaram de espancar Paulo. Paulo chega em Jerusalém, vai para o templo, criam uma confusão dentro do templo, dizendo que ele havia introduzido no templo pagãos, gentios, porque haviam visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio, e então eles entendem que Paulo havia introduzido no templo um gentio, e os judeus ficam irritados, irados com aquilo, e a Bíblia diz que eles passaram a espancar Paulo, e eles queriam matá-lo. Há cheiro de morte em Jerusalém. Há cheiro de morte em Jerusalém. Possivelmente Paulo não tenha no seu espírito outro sentimento, senão que a hora, o fim, o limite da sua história enquanto missionário havia de ser Jerusalém. Se não fosse assim, veja o capítulo 22 comigo, versículo 22. A Bíblia diz que ouviram-no até uma determinada palavra que ele está dirigindo em sua defesa aos anciãos de Jerusalém, aos judeus. E então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. O cheiro que Paulo sente é morte, por todos os lados, desde que ele chegou em Jerusalém, e ele sabia disso. Ele sabia que o cheiro era cheiro de morte. Se não bastasse, o versículo que antecede o que nós lemos, diz que o comandante, depois de ter sabido que Paulo era um cidadão romano, quer preservar a vida de Paulo, por saber que ele era romano. E assim ele faz, o texto diz no verso 10, tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado, esquartejado, tivesse as partes do seu corpo esquartejadas. Temendo isso, ele mandou descer a guarda para que retirassem dali e o levassem para a fortaleza. É óbvio que Paulo precisava de encorajamento, porque Paulo foi para a prisão naquela madrugada, pensando que o fim havia chegado. E tudo levava a crer que, de fato, ali estava o limiar da vida de Paulo. A sua história cessava ali, em Jerusalém. Esse era provavelmente o sentimento de Paulo. Depois de ter sido espancado, depois de ouvir a multidão gritar como gritou para o seu Senhor, mate-o, mate-o. Depois de ser salvo por um gentio das mãos dos seus compatriotas, que não quer ver aquele homem espedaçado, porque era um cidadão romano. A única coisa que vem no coração de Paulo, provavelmente, é que o fim chegou. E então a palavra de Deus diz que aquela noite o Senhor põe-se ao lado de Paulo e diz: coragem. Há algumas razões para nós nos encorajarmos na vida, irmãos.
E esse texto nos fala dessas razões. A primeira delas, o texto diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado, ou ainda algumas traduções, o Senhor pondo-se acima, o Senhor pondo-se como aquele que é triunfante, aquele que é Senhor de todas as coisas, Deus se coloca junto de Paulo. Quais são as razões pelas quais nós devemos perseverar? Quais são as razões pelas quais o nosso coração pode se encher de coragem? Quais são as razões pelas quais o nosso coração pode se encher de entusiasmo, na certeza de que a nossa vida tem um rumo, de que nós não estamos perdidos na história, de que sabemos de onde viemos e sabemos para onde estamos indo. Viemos de Deus e voltamos para Deus. Qual é a razão? Uma delas é a presença do Senhor Jesus. A presença de Jesus encoraja-nos a prosseguir. A presença dele se colocando junto a Paulo naquele momento crítico é uma presença encorajadora. E se você observar, queridos, todas as vezes que Deus encoraja homens e mulheres nas Escrituras, Ele o faz com uma palavra. Qual é essa palavra? Quando Ele encoraja a Josué, que está temendo diante do desafio que ele tem diante dele, a palavra do Senhor é: tão somente ser forte e muito corajoso. Ninguém te poderá resistir durante todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Eu estou com você. Coragem, porque Deus está com você. Quando ele encoraja Gideão, a palavra é: o Senhor é contigo, homem valente. E quando Gideão diz: mas o que aconteceu? Se Deus é conosco, por que nós estamos sendo oprimidos por esses povos? Deus diz: já que eu sou contigo, vai nessa tua força e livra o povo de Israel das mãos dos midianitas. Por quê? Porque eu sou contigo. Irmãos, Deus é conosco. E se Deus é conosco, ninguém pode ser contra nós. Quando Deus precisa animar Jeremias, e Jeremias está desanimado diante de todas as palavras proféticas que ele recebe para anunciar ao povo, Deus chega a Jeremias e diz assim: pelejarão contra ti. Ele não apresenta fantasias na vida, Deus não ele não é propagandista da fé, Deus não fica propagando uma fé falsa. Ele diz assim: pelejarão contra ti, haverá dificuldades, haverá problemas, todavia não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Deus é conosco. Irmãos, Jesus, quando envia os discípulos, ele envia os discípulos numa certeza: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes tenho ordenado. E aí vem a cereja do bolo. Mas essa cereja do bolo é para quem está engajado na missão. Quem está com o coração entregue, certo de que a sua vida está nas mãos de Deus. E qual que é a cereja do bolo? E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus é conosco, Deus está conosco. A presença dele é real na nossa história. Ele não desampara. Quando ele olha para Josué, e Josué, com aquele coração quebrantado diante daquele grande desafio, ele diz: eu não te deixarei. Às vezes parece que Deus nos deixou. É uma percepção equivocada dos nossos sentimentos, porque Deus está sempre com aqueles que o temem. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Deus está com aqueles que confiam nele. Deus é aquele que nós podemos confiar em todo o tempo. É uma palavra que Deus tem enchido meu coração nesses dias. Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Deus se inclina para nós. Deus ouve a nossa intercessão. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve o nosso gemido. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro de Deus. Socorro. Porque quando nós estamos desencorajados, parece que nada tem validade, nós não encontramos saída, nós precisamos de um socorro. Aí a Bíblia diz que Deus ouve o nosso clamor quando nós dizemos simplesmente a Deus: socorro.
quando nós falamos como Pedro, que está afundando, e faz a oração mais curta da história, mas a mais efetiva, ele simplesmente diz: salva-me! E Jesus estende as mãos e puxa Pedro de dentro daquele lago, de dentro daquele mar, e o coloca dentro do barco. Sabe por quê? Porque ele ouve-nos quando nós clamamos por ele. Ele nos tira de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Ele coloca os nossos pés sobre a rocha e firma os nossos passos. E mais do que isso, Ele coloca nos nossos lábios um cântico novo, no nosso coração um hino de louvor ao nosso Deus. E mais do que isso, muitos verão que Deus fez por você, te tirando lá de baixo, te colocando lá em cima. E muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Meus irmãos, Ele é conosco. A presença dEle é motivo que deve nos encorajar. Não deixe a tua alma te enganar. Não deixe essas percepções equivocadas da alma te enganar, porque às vezes parece que Deus está ausente. É o Salmo 42. Quando nos perguntam, teu Deus onde está? E às vezes a alma fica abatida dentro de nós, fica angustiada dentro de nós, porque parece que Deus se ausentou. Mas essa é uma percepção equivocada da alma, porque Deus sempre está presente, a promessa dEle. Ele vai conosco. Uma segunda razão pela qual nós deveríamos encher o nosso coração de coragem, não é apenas a presença do Senhor, ela já é suficiente, mas junto com a presença de Jesus vem uma palavra de Jesus. E a palavra de Jesus para Paulo é coragem. Coragem. Meus irmãos, Jesus foi um encorajador. Você não vê Jesus colocando pessoas de lado. Você vê Jesus encorajando as pessoas. Jesus está no momento mais crucial da história, literalmente crucial. Ele está indo para a cruz. Ele vai entregar a sua vida. Mas ele tem tranquilidade para reunir os discípulos, para dizer para os discípulos, convém que eu vá. Os discípulos enchem-se de tristeza, porque aquela não é uma palavra boa, é Jesus dizendo, eu estou indo, convém que eu vá. Porque se eu não for, o encorajador não virá. Nesses momentos, o nosso coração se angustia, é Jesus falando com os discípulos. É como uma mulher que está prestes a dar à luz. Antes de dar à luz, o seu coração se sente abatido, angustiado. Mas assim que ela dá à luz, ela se esquece de tudo que aconteceu, das dores do parto, porque ela tem nas mãos a sua criança. Assim será com vocês. Vocês vão sofrer por um pouco, mas em breve virá alegria. E essa alegria ninguém lhes poderá tirar. É Jesus falando com os discípulos. Momento difícil. Mas Jesus tem uma boa palavra. O coração inquieto, mas Jesus olha para eles e diz assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, por isso não se turbe nem se atemorize o vosso coração. Momento complicado, difícil, os discípulos ansiosos, amedrontados, e Jesus olha para eles e diz assim, eu não posso mentir para vocês, neste mundo vocês terão aflições, pelejarão contra vocês. Não será 1000 maravilhas, nem será um mar de rosas. Neste mundo tereis aflições, mas animem-se. Jesus diz assim, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E a minha vitória está entregue. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Irmão, Jesus dá uma palavra de ânimo naquele momento de profunda tristeza, de profundo abatimento. Jesus podia simplesmente dizer, não estou bem, estou com o coração ruim, como eu faço, como você faz. Mas Jesus tem uma palavra de encorajamento. Jesus tem uma palavra de encorajamento. Para que os discípulos não se percam no caminho. Como se não bastasse, o texto então nos diz que não apenas Jesus tem a sua presença do lado de Paulo para encorajá-lo, naquele momento difícil. Não apenas uma palavra, mas Jesus tem um propósito.
para Paulo. E diz para Paulo assim: olha, Paulo, fique tranquilo. Fique tranquilo. Porque da mesma forma que eu te trouxe até Jerusalém para testemunhar a meu respeito, você não veio aqui até Jerusalém por acaso. Você veio até Jerusalém por um propósito. Você não chegou neste lugar por acaso. Você chegou aqui porque eu determinei que assim fosse. Assim como você chegou aqui em Jerusalém e testemunhou a meu respeito, importa que você vá para Roma. E ninguém te poderá fazer mal algum. Fique tranquilo. Coragem, Paulo, porque eu tenho um propósito. Eu sei para onde eu estou te levando. Eu sei quais são os planos que eu tenho a vosso respeito. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz o Senhor: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Meus irmãos, Deus tem planos, tem propósitos, tem projetos a nosso respeito. E esse texto nos diz que Deus olha para Paulo em Cristo e diz: Paulo, fique tranquilo, porque da mesma maneira que você teve de chegar até Jerusalém, passar por tudo isso, você tem que ir até Roma. Em outras palavras, Deus está dizendo para Paulo: encoraje-se, porque não é o fim da linha. Encoraje-se, porque você tem ainda um caminho sobremodo longo para trilhar, porque eu tenho um plano para você chegar até Jerusalém, não, até Roma. Mas, meus irmãos, agora prestem atenção. A presença, a palavra e o propósito são encorajadores. Mas há algo aqui extraordinário nesse texto, e em toda a vida de Paulo, que talvez seja aquilo que devesse encher o nosso coração de uma profunda fé e encorajamento para prosseguir e para não parar no caminho. Para não ficar murmurando diante dos desafios, para não acordar numa segunda-feira, fazendo de uma segunda-feira com sol lindo, com um céu azul belíssimo, como o dia mais sombrio, nós temos uma razão para nos encorajar. Porque entre a promessa do propósito e o cumprimento do propósito, existe algo que deveria e deve encher o seu coração de fé. Sabe o que é? A providência de Deus. Porque Deus, Ele não diz ele diz o propósito, mas não diz como a gente vai atingir o propósito. Eventualmente, Ele coloca no coração ou no espírito, como fez com Paulo, dizendo assim: olha, saiba de uma coisa, o que você vai encontrar de agora em diante são cadeias e tribulações. Mas Ele não sabe que ele vai ser espancado. Ele não sabe que ele vai ter de ser resgatado pelo comandante do exército, porque estão a ponto de despedaçá-lo. Ele não sabe que uma turba furiosa vai ficar gritando: mate-o, mate-o, mate-o. Ele não sabe dessas coisas. Porque Deus revela o propósito, mas não revela o processo. E graças a Deus por isso, que Ele não revela o processo. Sabe por quê? Porque o processo entre a promessa do propósito e o cumprimento do propósito se chama providência. E providência de Deus é algo extraordinário na nossa vida. É algo fantástico. Providência diz que nos bastidores da história, Deus está construindo todas as coisas para que no momento em que as cortinas se abrirem, tudo dê certo. Você não enxerga o que está nos bastidores, mas Deus está trabalhando nos bastidores. Providência de Deus significa que as mãos invisíveis de Deus estão trabalhando em nosso favor, não contra nós. Providência de Deus significa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Providência de Deus significa que Ele tem no controle das suas mãos a história. Eu creio num Deus que tem o controle da história nas suas mãos. Eu creio nisso. Eu não posso viver sem crer na providência de Deus. Eu não creio que existe uma construção da nossa história onde eu estou interagindo com as minhas... Não, eu creio que Deus tem o controle da minha história. E todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Eu de fato creio nisso. E para mim isso é uma ação providencial de Deus na história.
Sabe por quê? O texto diz assim, ó, versículo 12. No dia seguinte, o que acontece? 40 homens entram num acordo, debaixo de juramento. Nós não vamos comer, nem beber, enquanto nós não matarmos Paulo. Nós não vamos comer, nem beber, enquanto não vermos Paulo, ouvirmos Paulo morto. Mas não adianta. Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é tirar Paulo de Jerusalém e levar para Roma. O propósito de Deus não falha. Deus tem planos e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus vai levar Paulo para Roma. Mas 40 homens querem impedir isso e fazem juramento de que não comerão nem beberão enquanto não matarem Paulo. Providencialmente, o sobrinho de Paulo ouve. Providencialmente, o sobrinho de Paulo vai até a prisão e diz: tio, entraram num acordo e dizem que vão te matar. E eles não comerão nem beberão enquanto não cumprirem o propósito que fizeram. Providencialmente, Deus permite que aquele rapaz seja levado até o comandante. O comandante ouça o que aquele rapaz tem a dizer. Providencialmente, aquele comandante protege Paulo com uma escolta digna apenas de chefes de Estado. Está lá, 200 soldados, 70 de cavalaria e mais 200 arqueiros, bem treinados, para proteger quem? Paulo. Por quê? Porque Deus tem um propósito, e contra o propósito de Deus, ninguém pode ir contra. Deus tem um propósito, e se Deus tem um propósito, Ele move os céus e a terra para cumprir o propósito dEle. Isso é providência. Isso é providência. Mais do que isso, irmãos, Deus quer levar Paulo para Roma. E a ação da providência é a seguinte: leva primeiro Paulo para dar testemunho diante de muitos homens. Um deles é um rei, o rei Agripa. E lá está Paulo testemunhando para o rei. E ele diz para o rei: olha, eu só estou aqui porque Deus tem um propósito. E o propósito é que eu chegue até Roma. O rei Agripa ouve Paulo e chega a dizer: olha, quase que eu me torno cristão com essas palavras, hein? Quase que eu me torno cristão. Palavras convincentes. Você é persuasivo nas suas palavras, hein, Paulo? Quase que eu chego lá. E ele ainda olha para Paulo e diz assim: se não fosse o fato de você ter apelado para César, você seria solto, porque eu não vejo em você nada passível de morte. Mas não adianta, ele não vê nada passível de morte, mas também não liberta Paulo, porque Paulo está debaixo de uma sentença, e essa sentença é a sentença do propósito de Deus. Tem que ir para Roma testemunhar a respeito do Todo-Poderoso. Então não vai ser solto pelo rei Agripa. Vai para Roma. Por quê? Porque Deus está construindo uma história com as suas mãos providenciais. Não basta isso. Ele tem que ser colocado dentro de um navio. Esse navio tem que enfrentar tempestades, tem que enfrentar naufrágio. Esse navio tem que passar por situações dificílimas, onde todos perderam o tino pela vida. Todos os que estavam dentro daquele navio pensavam: nós não vamos sair vivos daqui. Mas numa noite, o anjo de Deus, diz Paulo, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me apareceu e me disse que todos aqui serão preservados, teremos o dano material, mas nenhum perderá a vida. Deus me disse: então se animem, porque aquele que é consolado agora pode consolar, aquele que foi encorajado agora pode encorajar. E diz: ó gente, levanta a cabeça, porque Deus já me mostrou que nós vamos chegar numa terra firme, então vamos comer todo mundo, vamos nos fortalecer, porque ninguém vai morrer. E os homens todos se animam, e quando vêm, dão numa praia. Providencialmente, dão numa praia. Naquela praia, lá está Paulo, fazendo uma fogueira. Enquanto ele faz uma fogueira, uma víbora, uma serpente, uma cobra, fugindo do calor, se apega
a mão de Paulo e pica Paulo. E os pagãos olham e dizem: esse homem é amaldiçoado, sendo livre da tempestade, do naufrágio, Deus não lhe deixa viver, e faz com que uma serpente o pique, para que ele morra. As horas passam, nada acontece a Paulo, porque a promessa da palavra é que você pode ser picado por serpentes, mas isso não lhe fará dano, E lá está Paulo, firme, forte, nada acontece. Eles sabem que aquela víbora tinha um veneno mortal, poderia matar Paulo, mas Paulo está bem. Por que Paulo está bem? Porque Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é levá-lo até Roma. Irmãos, Deus tem um propósito, e Ele vai cumprir o seu propósito providencialmente. As providências de Deus são motivo para você se encorajar e parar de dizer: comigo só comigo acontece isso. Pare de dizer isso. Deus sabe o que está fazendo. Ele tem o controle da história nas suas mãos. Coragem, levante a sua cabeça. Ele não perdeu o rumo de nada. Nada está fora do controle. Tudo pode parecer estar de ponta cabeça, mas está do lado certo, porque Deus sabe o lado em que nossa cabeça deve estar. Meu irmão, fique em paz, Deus está no controle. Coragem, levante a cabeça, erga a cabeça e acredite, porque Deus está dirigindo a sua história. Vamos ficar de pé, irmãos? Coragem, coragem. É isso que Deus disse para Paulo: coragem, Paulo. Tem um propósito, tem uma sentença sobre a sua vida. E essa sentença, Paulo, é a sentença de que você chegará a Roma. Meus irmãos, e quando ele chega em Roma, Paulo vai cumprir prisão domiciliar. Está pensando o quê? Que ele ia ficar num calabouço? Não. O Deus Todo-Poderoso tinha a vida de Paulo nas suas mãos. Ele vai cumprir prisão domiciliar. E lá, dentro da sua casa, que o Império Romano permitiu que ele vivesse, dentro da casa, ele vai testemunhar por 2 anos sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque havia um propósito para a vida dele, e Deus cumpre os seus propósitos. Nada lhe fará dano, nenhum mal. Mas Paulo precisou aprender isso no caminho, não é? Como nós também precisamos aprender isso no caminho, irmãos. Paulo estava lá em Corinto, na 2ª viagem missionária. E lá ele também teve uma visão. E nessa visão, o Senhor aparecia a ele e dizia assim: não temas. Pelo contrário, fale e não te cales. Porque nessa cidade eu tenho muita gente. Deus enviando anjos, dando visões, enchendo o coração de renovo. Eu não sei o que Deus tem que fazer com você e comigo nesta noite, mas eu sei de uma coisa: ainda que seja sobrenaturalmente, como foi com Davi, lá em Ziclag, Ele pode nos reanimar. E Ele quer nos reanimar, porque Deus é um encorajador. Ele chega e diz: coragem, eu vou com você, eu tenho uma palavra a teu respeito, eu cumpro um propósito na tua vida, e eu trabalho através da minha providência para cumprir esses propósitos. Esses dias, estive em dias de muita reflexão, de muitas dificuldades, pensando em muita coisa. E às vezes eu fico pensando que a religião se torna um negócio assim terrível na vida das pessoas, que as puxa para baixo. Porque uma das maneiras que Deus me reanimou nele
foi através de um homem que não tem nenhum desses cacuetes religiosos que nós temos. Eu tenho visto meu pai, aos 75 anos, enfrentar aquela situação, aquele câncer, aquela metástase. E você conversa com ele e ele diz assim: eu estou bem e eu vou sair dessa. E aí ele diz: eu creio que Deus vai me dar vida. Eu não sei quais são os propósitos de Deus, mas eu vejo tanto ânimo e coragem que eu me envergonho quando eu me desanimo e me desencorajo. Porque eu digo que eu tenho Jesus e fico abatido. Acordo às segundas-feiras cansado, sem acreditar que tem vida e tem esperança. Meu irmão, coragem. A vida não é fácil mesmo. Tem dificuldades mesmo. Algumas delas você planta e colhe. Outros plantam e você entra na colheita junto. Não importa. Há dificuldades, mas coragem. Coragem, que o teu coração se encha de força e poder no Espírito Santo, para você enfrentar cada um desses desafios, crendo que o Senhor é contigo, homem valente. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que nos enche de força. O Senhor é um Deus que nos anima. A tua palavra não é uma palavra de autoajuda, mas a tua palavra nos motiva. A tua palavra nos faz acreditar, ó Deus, que não obstante todas as dificuldades que nós enfrentarmos, nós seremos protegidos, amparados e guardados pelas tuas mãos soberanas. Portanto, meu Senhor, eu oro agora pedindo que o Senhor possa fortalecer o coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, Pai. Eu peço que o Senhor nos dê coragem para enfrentar as dificuldades que, ó Deus, já estão se apresentando no horizonte da vida de cada um de nós. Eu peço que o Senhor dê coragem para esse meu irmão enfrentar, Senhor, essa dificuldade financeira, essa dificuldade no trabalho profissional, na empresa, essa dificuldade, Senhor, familiar, no casamento, no cuidado e na educação dos filhos. Ó Deus, que o Senhor dê forças e coragem para que este meu irmão e essa minha irmã, ó Deus, enfrentem, não fujam, mas enfrentem, Senhor, as dificuldades que se erguerem diante deles. Que eles não retrocedam, mas que eles avancem sob uma palavra, a palavra de que o Senhor é o Deus que nos encoraja e tem um propósito em todas as coisas. Meu Senhor, enche o coração desse meu irmão e irmã com a certeza de que o teu propósito não pode falhar. Os teus planos e projetos se concluem. Portanto, ó Deus, toma nas tuas mãos a vida desse rapaz, toma a vida, Senhor, desse jovem que precisa, ó Deus, entender que nós podemos sofrer tudo na vida, mas não podemos ficar sem propósito. Deus, faz com que nós, nesta noite, possamos sair deste lugar certos, ó Deus, que ao longo dessa semana o Senhor haverá de trabalhar providencialmente em nossa vida. Nós teremos encontros nessa semana, Senhor, que não serão coincidências, serão providências de Deus. Nós, ó Deus, encontraremos, conversaremos com pessoas. Nós, ó Deus, teremos direções, pensamentos. Ó Deus, nas nossas devoções diárias, diante do Senhor, palavras do Senhor encherão o nosso coração. O Senhor poderá nos dar visões. O Senhor poderá abrir, ó Deus, os nossos olhos espirituais para enxergarmos pela fé. Meu Senhor, que todas essas coisas encham a nossa vida para que nós nos encorajamos, para que nós nos encorajemos e acreditemos que o Senhor está trabalhando em nosso favor e que o melhor ainda está por vir, Senhor. É isso que eu te peço, no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor derrame sobre você a sua bênção, a sua alegria,
a sua coragem, encorajamento sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Encorajamento sobre a sua vida para esta semana, em nome de Jesus. Que seja assim, agora e para sempre. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe.